Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Essa conferência está sendo gravada e o replay estará disponível no site da empresa em auraminerals.com/investidores. A apresentação também estará disponível para download. Esta conferência também está disponível em português. Para acessar, você pode pressionar o ícone Globo no canto inferior direito da sua tela Zoom e depois optar por entrar na sala de português. Em seguida, selecione Silenciar áudio original. Novamente, para acessar nossa conferência em português, clique no ícone da Globo no lado inferior direito da sua tela Zoom e selecione a opção Portuguese Room. Ao acessar a nossa sala, certifique-se de mutar o áudio original. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Aura, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações envolvem riscos, incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem estar atentos a eventos relacionados ao cenário macroeconômico e ao setor e outros fatores que possam fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações perspectivas. Presentes nesta conferência temos Rodrigo Barbosa, presidente e CEO, e Kleber Cardoso, CFO. Agora vou passar a conferência para Rodrigo Barbosa. O senhor pode começar. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente falando sobre os resultados do terceiro trimestre. Nós temos bastante orgulho em compartilhar com o mercado os resultados tão fortes que vieram com alta produção, preços do ouro maiores e alta eficiência. Existe um outro projeto que vamos usar para adicionar aos nossos resultados nos próximos trimestres. Só um minuto, por favor. Como nós já comunicamos ao mercado há alguns dias, durante o terceiro trimestre, produzimos 68.000,2 onças equivalentes de ouro, uma produção recorde de onças equivalentes de ouro na nossa produção. Um aumento de 10% em relação ao ano passado, e como nós estamos publicando no mercado, temos esse resultado porque nós tivemos um aumento na produção em Honduras, que passou por um ano bastante desafiador no ano passado, e Almas também, com a produção sendo iniciada depois da transição do contratista. Quando acrescentamos a alta produção de Honduras e também Almas, com uma produção estabilizada, e Aranzazu, apesar de uma produção menor em Aranzazu, atingimos um nível recorde de produção. E temos muito orgulho, como já mencionamos, que o custo é o nosso foco e Almas pode contribuir em um custo menor e ao sustainable cost, custos menores, e atingimos um EBITDA recorde de 78 milhões no terceiro trimestre de 2024, e durante esse trimestre o preço médio foi de 2.500. Durante o trimestre haverá algum impacto na geração de caixa, como será descrito por Kleber, e, e também as questões do hedge que serão beneficiados durante o aumento do preço. E próximo ano também teremos alguns hedges, mas isso será menos de 20% da produção, mas será favorecido pelo alto preço de ouro. Tivemos um FCFF recorrente de 65 milhões no terceiro trimestre. Investimos 54 milhões de dólares americanos
para a expansão das nossas operações. E apesar dos investimentos de Borborema e outros ativos, nós conseguimos reduzir o nosso EBITDA, o nossa dívida, e que ajudou também a nossa fluxo de caixa. Como eu mencionei, Borborema está completou mais de 54% dentro do orçamento e prazo, com ramp-up programado para o início do ano que vem e muito em linha com as nossas projeções, e agora entrando numa velocidade bastante acelerada, com um desembolso acelerado para que possamos começar o ramp-up no primeiro trimestre do ano que vem. Kleber também vai falar sobre um hedge e há uma valorização bastante grande do ouro, embora esse aumento continue. E também há alguns ajustes não caixa que nós precisamos fazer em relação à marcação de mercado e as opções, e o Kleber vai dar mais informações sobre esse assunto. Tivemos um terceiro trimestre bastante forte e esperamos que o quarto trimestre também seja bastante forte em relação aos resultados, e Borborema trará mais geração de caixa e mais produção. E continuamos a avaliar os mercados de capital e anunciamos um levantamento de bilhão de reais. Inicialmente, o plano era levantar 500 milhões, mas vimos que com esse resultado, vimos que temos grande capilaridade. E, além disso, anunciamos uma aquisição. Estamos no processo de aquisição de um projeto na Guatemala. É um depósito em classe mundial e levaremos alguns anos para que possamos conseguir as licenças e as aprovações para que possamos começar o investimento. Mas acreditamos que poderemos prosseguir esse caminho e faremos o dive-in no projeto assim que nós estivermos o fechamento dessa transação, e daremos mais informações. Ontem anunciamos uma mudança na política de dividendos. Agora vamos pagar trimestralmente. Antes o pagamento de dividendos era feito a cada 2 anos, e agora decidimos fazer pagamentos de dividendos trimestrais. Como você pode perceber, nos últimos anos temos pago, além do guidance mínimo que nós compartilhamos, e os nossos investidores vão ter um dividend yield de 9,3%. Se você observar os outros anos, nós também demos um retorno aos nossos investidores de 6%. E agora chegamos a 9,3%. Nós temos a capacidade de entregar o que prometemos ao mercado. Nós investimos em projetos Greenfield e, ao mesmo tempo, continuamos pagando dividendos. E Borborema está bem avançado e estamos adquirindo o nosso projeto de Bluestone Resources. E nós reduzimos nossas dívidas e continuamos a aumentar a nossa produção de acordo com o nosso plano. Próximo slide. Como nós falamos, o valor que nós temos como o principal é a segurança, e nesse trimestre não tivemos nenhum incidente com afastamento, e temos esse registro em Arasazú, Minosa e Almas. Nós tivemos um incidente
no trimestre passado, e temos consultoria de terceiros que faz o monitoramento das nossos ativos, bem como o nosso próprio corpo técnico, e todos apresentam relatórios sobre a estabilidade das estruturas e terminamos o trimestre com todas as estruturas geotécnicas em condições satisfatórias. Quando nós olhamos a produção aqui à esquerda, quando olhamos essa linha acima das barras, como eu já mencionei, desde o ano passado, nós vemos um aumento gradativo da produção dos últimos meses, últimos 12 meses, houve um aumento em cada trimestre. Então, vemos que temos 5 trimestres com crescimento gradual, e isso é resultado dos desafios que foram enfrentados em Honduras e também e a produção que está sendo registrada de forma plena em Almas. Nas barras ao meio, vemos que a Aracaju teve uma pequena redução em onças de ouro equivalente, e aqui vemos que os preços do ouro aumentaram em relação aos preços do cobre, embora em termos de quantidade e volume de cobre houve um aumento em 8%. Então, a Araçazu apresentou uma produção bastante estável em relação ao nosso plano. Em Apoena, onde tivemos uma redução na produção, que foi ocasionada por um atraso que nós tivemos que mudar para outras áreas com redução de teor, mas logo estaremos na área com maior teor e vamos ver um aumento na produção em Apoena, embora não um aumento muito significativo. Em Minosa, novamente, nós continuamos a registrar melhoras na produção em relação também às recuperações, e também tivemos um tempo que favoreceu o nosso trabalho, que nos permitiu produzir 21 onças durante esse trimestre, que foi um aumento bastante forte que nos ajudou a reduzir os custos. Em Almas, como nós falamos ao mercado, nós tivemos um trimestre bastante singular, tivemos uma transição no contratista, perdemos a produção em maio, e como nós informamos o mercado, agora entendemos que agora estamos a caminho de obter uma produção bastante forte. Então, estamos entregando 15 onças equivalente de ouro, que é que é a capacidade de Almas desse ano. Uma produção bastante forte, não somente temos a estabilização dos custos. Como eu mencionei, em termos de custo de caixa, a indústria tem aumentado a ISS, que tem sido também influenciada pela inflação, mas temos a capacidade de fazer o gerenciamento dos nossos custos, então vemos essa tendência trimestre a trimestre, com uma pequena redução nesse trimestre, e estaremos continuando vendo essa tendência durante os próximos trimestres no futuro. Próximo slide. Em termos de guidance, nós mantemos o guidance que nós divulgamos ao mercado. Agora estamos a produção em 2001, 1.000 onças equivalente de ouro, e ao final do quarto trimestre estaremos muito em linha com o guidance que foi divulgado. E provavelmente em relação ao Prudence estaremos acima do custo, e apesar da produção menor em Apoena. Em termos de custo de caixa, nós oferecemos ao mercado o guidance
de 1.140 e chegamos a 1.022. A influência do preço do ouro, quando fazemos a conversão do cobre do ouro, então fazemos essa conversão e temos uma redução do custo de caixa, e é por isso que nós damos essas informações dessas duas referências. E apesar do custo caixa maior e o preço maior do ouro, nós conseguimos estar em linha com o nível inferior do guidance, refletindo o nosso all-in sustaining cost, que agora está a 1.300, que está no, na faixa inferior do guidance que foi oferecido para 2024. Em termos de CAPEX, agora temos 114 milhões de dólares até setembro, e a projeção para o mercado tem a variação de 188 a 219. A Borborema chegou no ponto de uma velocidade de construção, e então temos um CAPEX bastante alocado nesse projeto. Então, de acordo com o nosso orçamento e prazo. Aqui à esquerda vemos uma foto de Borborema. Como podemos ver nessa fotografia, nós temos as peças ao redor da planta principal, estamos fazendo a montagem, estamos na fase de montar todas as partes na área principal. Como eu já disse, nós gostaríamos de mostrar a relevância desse projeto dentro do nosso portfólio. É um projeto que foi projetado inicialmente para chegar a 814 mil onças de equivalente de ouro, mas temos 2 milhões de onças como reservas, mas existe uma restrição de acesso devido a uma estrada. Esse projeto já estaria gerando um NPV e um TIR de 81%. Temos que entender que esse projeto, depois de obtermos as licenças e fazermos a realocação da estrada, vamos chegar a um NPV muito maior. E esse NPV foi calculado sem os impactos dos collars que nós fizemos nos últimos anos, para que vocês possam entender o impacto, que não é tão significativo, do collars. Se nós fôssemos deduzir o preço dos collars de ouro durante os 3 primeiros anos, que significa 80% da produção, que seria referente aos hedge, nós deduziremos 30 milhões de dólares, que é uma garantia de payback sem afetar tanto o valor total do projeto no longo prazo. Kleber, eu gostaria de passar a palavra para você para que você possa apresentar os resultados financeiros e depois abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Bom dia a todos. Nessa página, como normalmente, tem um resumo dos KPIs principais financeiros dos últimos trimestres. Nós vemos aqui o acumulado dos últimos 2 meses nessa linha pontilhada. Foi um trimestre de grandes registros, de recordes das nossas receitas, o lucro líquido, e a receita líquida já está em 547. Quando nós olhamos o EBITDA ajustado, como esse gráfico mostra, vemos um aumento significativo. Chegamos a 78 milhões de dólares nesse trimestre,
Quando olhamos a linha pontilhada, vemos a tendência nos últimos 4 trimestres e esse aumento com uma grande aceleração, chegando a 228 milhões de dólares nos últimos 12 meses. E provavelmente veremos uma outra aceleração no próximo trimestre. Quando nós olhamos ao lucro líquido, nós vemos uma perda líquida de 12 milhões de dólares nesse trimestre, que novamente é semelhante ao que nós vimos nos outros trimestres. Perdas não caixa relacionada ao hedge e a marcação a mercado. E eu vou explicar com mais detalhes e vemos os impactos, falarei sobre os impactos da marcação a mercado. Caso contrário, teríamos um resultado muito mais consistente nos nossos resultados. E depois, à direita, na parte inferior, vemos a progressão da nossa caixa e nossa dívida líquida. Vemos que há uma consistência em relação ao trimestre anterior. Aqui aí não incluímos a amortização, que deve ser incluído em em outubro. Então, em outubro, a nossa posição de caixa vai aumentar significativamente. O terceiro trimestre foi o trimestre em que fizemos o maior investimento. Nós tivemos também uma redução na dívida líquida, chegando de 0,8 a 0,6. Agora, para entender os principais itens, vemos aqui esse EBITDA de 78 milhões de dólares e vemos números bastante fortes. Minosa registrando 26,8 em EBITDA, Arezzo 24,3, Almas 22,9. Apoena, apesar de um trimestre mais fraco, chegou a 9,7 milhões de dólares em EBITDA. E em relação à amortização e depreciação, tivemos o número de 17 milhões de dólares e um dos principais itens foram as despesas financeiras que atingiram 63 milhões de dólares, grande parte relacionadas às perdas devido à marcação de mercado. E eu falarei sobre esse assunto com mais detalhes. E 10 milhões em despesas com imposto de renda, lucro líquido, uma perda de um número negativo de 12 milhões de dólares, e chegando a um lucro líquido ajustado de 43 milhões de dólares. Nessa página, nós fazemos uma análise para que possamos entender os cálculos da marcação de mercado em comparação aos trimestres anteriores. Então, vemos as perdas contábeis e à direita nós trazemos o fechamento, o preço de fechamento de cada trimestre. Vemos que como o preço do ouro tem aumentado consistentemente nos últimos trimestres, com um maior aumento sendo registrado nesse último trimestre. E à direita vemos a correlação entre os os passivos em relação à marcação de mercado e vemos
as perdas maiores nesse trimestre e com uma redução na provisão. E isso vemos que houve uma consistência devido ao aumento do preço do ouro. Nessa página, nós tentamos mudar da visão contábil para uma visão mais econômica e o que esperamos que seja o impacto em caixa dos nossos fluxos de caixa em relação aos derivativos do ouro. Atualmente, temos gold collars, collar de ouro, e isso é um movimento esperado até 2028. E esperamos 40.559 e, e esse collar de ouro está intimamente relacionado principalmente ao programa de hedge de Borborema. Existe esse movimento de hedge nos 3 primeiros anos do projeto, que na parte inferior trazemos as informações que define qual seria o preço do hedging de $2.400. Isso favoreceu os bancos, mas também traz uma referência para como podemos lidar com as produções, principalmente quando o Borborema entrar em operação. Mas vemos que isso faz parte somente de parte da produção que nós esperamos para o futuro em Borborema. Esse não é um guidance, mas sim uma divulgação do quais são os números médios que nós esperamos para Borborema, já que os itens em aberto se referem ao collars de ouro de Borborema. Isso seria referente a 25% da nossa produção. Isso vai depender do ouro, dependendo do ano, a exposição vai ser diferente. Então, o hedge é somente uma porção de tudo, o resultado. E agora, mudando para falar sobre as alterações, as movimentações do nosso fluxo de caixa livre recorrente. Iniciamos em 192 milhões e vemos o fluxo de caixa livre recorrente. Chegamos a 257 milhões, que é mais do que suficiente em honrar os nossos investimentos. E quase 40% se relacionou ao investimento de Borborema e a construção durante o trimestre. Vemos os itens na parte inferior da página. Aqui, no próximo slide, temos a mesma análise. A geração de caixa chegou a 237 milhões de dólares, que é mais do que suficiente para pagar o investimento do crescimento no período. E à direita,
Vemos o item de dividendos e recompras de ações em 35 milhões, não incluindo os dividendos que nós anunciamos ontem. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Se desejar fazer uma pergunta, clique no botão levantar a mão. Caso sua dúvida já tenha sido respondida, você pode sair da fila clicando ou abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Nip, da XP. O senhor pode abrir o seu microfone. Oi, bom dia, Rodrigo, Kleber, Natasha. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos excelentes resultados. Tenho duas perguntas. Minha primeira pergunta é se você poderia informar ou dar uma atualização de como você planeja priorizar o projeto por ativo, agora que você tem a aquisição do Bluestone e considerando que você tem outros projetos como Altamira, Matupá, Serra da Estrela. E a minha segunda pergunta se refere a Almas, considerando que você tem o contratista, a transição do contratista, existe algum upside potencial em relação à produção e custo para o quarto trimestre? Eu sei que a produção aumentou quase 40% nesse trimestre e o custo caiu em 20%, mas só para certificar que esse seria o nível normalizado para Almas e se vocês veem algum potencial para o futuro. Essas são as minhas duas perguntas. Muito obrigada. Obrigado, Guilherme. Em relação a sequência dos projetos, sem dúvida, a nossa prioridade é terminar a construção de Borborema dentro do orçamento e prazo, fazer investimentos de exploração em Matupá, especialmente no Pezão, para que possamos agregar ao projeto de Matupá nos próximos anos e começar a construção até o final do ano que vem. Mas isso vai depender do resultado das explorações que nós vamos ter no Pé Quente e no Pezão. É isso que temos programado. Bluestone é uma transação que precisa ser finalizada em janeiro do ano que vem e então daremos mais informações. Esperamos que isso vai levar vários anos, embora a exploração e engenharia esteja no processo bastante acelerado, mas vamos aguardar o suporte das autoridades legais e do governo central. Então, isso pode levar alguns anos, mas essas conversas vão mais rápido do que esperamos. Então, caso isso aconteça, nós vamos mudar e vamos mudar as nossas prioridades. Continuamos a fazer explorações em Serra da Estrela. Vimos um potencial bastante interessante nesse ativo. E agora estamos fazendo mais perfurações durante esse período de maior seca e vamos compartilhar as informações do ano que vem. Estamos bastante otimistas. Vai ser interessante para a Aura, mas isso vai levar mais 2 ou 3 anos de exploração até que nós possamos ter um estudo de viabilidade concluído. Vai levar um tempo ainda. Em relação à alma, você pode ver que nós tivemos um aumento depois da migração eh, e uma mudança muito grande em relação aos trimestres, você não deve esperar ter um aumento muito grande em almas no curto prazo, mas, em lugar disso, um aumento e uma melhoria gradual. Não um aumento tão grande como nós tivemos em relação ao trimestre passado. Ok, muito obrigado. Próxima pergunta vem de Ricardo Monegaglia, do Safra. Pode prosseguir. Oi a todos, vocês me ouvem bem? Sim. Primeiramente, parabéns pelos resultados. É muito bom ver a continuidade dessa tendência de crescimento. Como vocês disseram, vocês esperam um crescimento
ainda no quarto trimestre. Então, a produção de 70 mil é esperada. A Apoena talvez tenha sido o grande ofensor. Quais são os grandes desafios para as operações? E o que nós poderíamos esperar para uma produção analisada, normalizada com a operação da Apoena? Seria interessante falar sobre a Apoena nesse sentido. E os preços estão aumentando nos últimos anos. Eu gostaria de entender qual seria a sua visão em relação ao preço do ouro. E vocês acreditam que a administração do Trump ou da Harris vai ter alguma influência no preço do ouro? Muito obrigado. Voltando à sua primeira pergunta em relação aos níveis de produção, você mencionou 70 mil para o terceiro trimestre. O preço do ouro aumentou, mas também impactou nossa outra questão. Esperamos que o preço aumente, mas também esperamos talvez um volume menor. Talvez o preço continue a aumentar e nós teremos os mesmos desafios para o futuro. Em relação à Apoena, nós ainda não estamos dando as projeções para o mercado em 2025. Vemos o aumento de produção no próximo trimestre deste ano. E mesmo o ano que vem, nós vamos ter tempo de abrir as minas e os resultados de exploração têm sido muito interessantes, então talvez tenhamos que investir mais, talvez tenhamos anos bastante interessantes depois que tivermos toda essa preparação já realizada. Tivemos uma pequena, vamos ter uma pequena melhoria em Apoema no próximo trimestre, mas não nada tão substancial. E você falou sobre os preços do ouro. O preço do ouro tem nos surpreendendo, tem surpreendido o mercado, independentemente das eleições dos Estados Unidos. O que o mercado diz é que, se seja Trump ou Kamala, o foco, na verdade, eles não falaram o que eles vão fazer para controlar o déficit fiscal. Independente do vencedor, nós vamos ter uma disciplina fiscal que será bastante favorável para o preço do ouro. Próxima pergunta vem de Edgar Pinto, do Itaú BBA. O senhor pode prosseguir. Oi, muito obrigada pelas perguntas e parabéns pelos resultados. Um outro trimestre com melhorias nas taxas de operação. Eu tenho duas perguntas. Primeira é um follow-up na pergunta do Ricardo. Sabemos que você tem uma operação bastante complexa, várias minas. Por quanto tempo você espera operar com Nosde? E no médio ou longo prazo? Você disse que você tem os planos ou os estudos sobre a supermina, você pensa em fazer uma operação subterrânea. Quais são seus planos no longo prazo? E a minha segunda pergunta, e também uma pergunta bastante específica em relação ao San Andrés. Vemos que houve uma melhoria da produção nos últimos trimestres, mas com um perfil diferente do que víamos anteriormente. Você está bastante baixo em relação a 2021 e 2022, e também a taxa de recuperação está muito abaixo do que vocês registraram nos anos anteriores. Mas a planta de alimentação aumentou, então a produção, no final das contas, está bastante sólida. O que está por trás dessa taxa tão baixa de recuperação, pe- perto de 62, 65%? E esse novo perfil de operações,
com baixo teor e com esse nível de recuperação, o que você espera no futuro? Você consegue operar com essa planta? Talvez você tenha uma operação de depressão. Será que você poderia dar mais informações sobre essa operação? E a Poena, sim. A Mena está nos levando a uma mina grande em céu aberto, provavelmente não subterrânea, mas essas informações serão obtidas depois do estudo de exploração. Eu acredito que vai ser algo bastante volátil para os próximos trimestres, até o final de 2025, e depois começaremos a abrir as minas e teremos mais estabilidade em relação à produção. Em Honduras, por outro lado, as outras operações nas almas têm um aumento gradativo para os próximos anos, e a Borborema vai começar a operar. Em Honduras, uma mudança que você disse foi uma mudança da natureza. Houve algumas mudanças. Estamos agora entrando nos baixos teores e vemos uma estabilidade nesse nível. E não vemos a possibilidade de ter os altos teores como nós vimos há alguns anos. E como os teores têm essa natureza, a taxa de recuperação também é influenciada e não é tão alta. Então, com o trabalho que estamos fazendo, provavelmente vamos ultrapassar os 65%. Existe também uma restrição, um gargalo que nós estamos enfrentando. Não há muito que podemos fazer para melhorar a produção, mas, como sempre, há alternativas, iniciativas para serem consideradas em relação aos custos, sempre que podemos aumentar a produtividade e reduzir os custos. Ok, excelente. Só mais uma pergunta de follow-up em relação às perguntas anteriores. Faz uma semana que vocês anunciaram a transação com a Bluestone. Qual foi a reação do governo? Ainda é muito cedo para dizer, falar, dar uma opinião. Estamos no processo de aquisição. Não, nós não somos os donos do ativo. Nós só podemos entrar em contato com o governo depois do fechamento. Isso vai acontecer depois de janeiro. Ok, Rodrigo. Kleber, muito obrigada pelas informações. A sessão de perguntas e respostas terminou. Eu gostaria de passar de volta a palavra ao senhor Rodrigo Barbosa para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos. Como vocês viram, foi um trimestre bastante forte, resultados fortes, que nos ajuda a ver o que nós fizemos e o que podemos projetar para os futuros. Nós fizemos. Nós tivemos um objetivo de sair do IPO com 200 mil onças para chegar a 400 mil onças. E nós pagamos 6% de dividend yield e agora chegamos a 9% de dividend yield. Construímos Almas, estamos construindo Borborema, adquirimos Serra da Estrela, estamos aumentando nossos recursos, nossas reservas, à medida que aumentamos a produção e recentemente estamos no processo de aquisição da Bluestone. Temos muita diligência em entregar ao mercado o valor com os projetos Greenfield, sempre dentro do orçamento e prazo, com cash cost cada vez melhores, com o ramp-up de Borborema planejado para primeiro trimestre do ano que vem.
E recentemente anunciamos a aquisição de Bluestone, que é um projeto que nós poderemos construir, mas é um ativo de classe mundial que vai acrescentar muitas onças equivalentes de ouro à nossa produção, nosso portfólio, ao mesmo tempo que estamos fazendo operações e prosseguindo e avançando. Adquirimos Pesão e Pé Quente nas redes de Estrela também com avanços e vamos traduzir todos os programas de exploração em estudos de viabilidade. Estamos no caminho para chegar a 450.000 onças equivalentes de ouro e até superar essa marca com a Bluestone, que nós vamos desenvolver nos próximos anos. Gostaria de agradecer a todos pela participação nesse call, com os nossos resultados tão fortes, um trimestre muito bom. E vamos continuar a aumentar os nossos resultados. Os custos estão sob controle e no ano que vem vamos ter a entrada de uma mina bastante importante para nós, com um custo de caixa menor em comparação ao que temos hoje. Vamos continuar a aumentar a produção ao mesmo tempo que reduzimos os custos. E agora, com preços do ouro bastante favoráveis para o nosso negócio, e entregando não somente os resultados, mas também entregando os nossos projetos estratégicos, dando valor cada vez maior aos nossos acionistas. A teleconferência da Aura está encerrada. Agradecemos pela participação de todos e tenham um bom dia.